pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está gerando polêmica: aula online, aula presencial, principalmente para os professores. O que você acha que é mais difícil? De que maneira você acha que é mais difícil trabalhar? Online ou presencial? Já pensou sobre isso? Na quinta-feira, dia 6 de agosto, nós fizemos uma live no canal falando sobre o porquê que as crianças estão desmotivadas com as aulas online. Então, nós tivemos a visita de várias pessoas, de vários estados, deixando comentários. Foi muito divertido. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo da live para você conferir. E depois dessa live, eu tive a ideia de falar sobre aulas presenciais e aulas online. Qual a diferença, qual a dificuldade, o que dá mais trabalho, o que é mais difícil trabalhar? Qual que será que ganha? A aula presencial ou a aula online? O que é mais difícil trabalhar? O que mais está te dando dor de cabeça? No canal da Alenilda Carvalho, a maioria das pessoas que são inscritas são professoras. Nós temos um grande número de professoras no canal. Então eu resolvi gravar esse vídeo para você. Se você é professor e está assistindo esse vídeo, comenta, compartilha, deixa aqui sugestões se eu esquecer de alguma coisa para a gente fazer um novo vídeo falando sobre esses dois tipos de modalidade de ensino. Então vamos ver qual é a modalidade mais difícil? Vamos falar sobre as interferências sonoras. Tem muita gente que está gravando aula online e eu tenho acompanhado e tem reclamado muito, porque no momento de gravar a aula é barulho de cachorro, de galo, filho chamando, é o marido, é som do vizinho, é o carro do ovo. Gente, o carro do ovo é um clássico. Enfim, e reclama que esse barulho incomoda muito. Agora, será que na aula presencial a gente não tinha interferência sonora, não tinha barulho? A gente conseguia trabalhar o dia inteiro sem barulho, sem nenhuma interferência? Olha, eu vou contar pra vocês. Eu já trabalhei até numa escola aqui do lado, não sei se era um bar, eu não sei muito bem o que era, mas todo dia era um som ligado, o dia inteiro, música alta. Às vezes os alunos paravam de prestar atenção na aula para começar a cantar a música que estava ouvindo do outro lado. A hora que chama para o recreio é um barulho muito grande, porque você está dando aula e são as crianças passando para poder pegar o lanche, é aquele barulho. Se tiver alguma apresentação, se tiver alguma aula diferenciada de uma outra turma, se tiver ensaio, professores que estão ensaiando alguma coisa, levam os alunos para poder ensaiar ou fazer uma atividade fora da sala da aula, é uma brincadeira, então é barulho o tempo inteiro. Tem interferência sonora sim. Isso quando não é o barulho dentro da própria sala de aula dos alunos, que para poder manter o silêncio, para a gente poder começar uma explicação já é difícil. Então, o barulho, a interferência, ela é comum dos dois lados. Para mim, tá empatado. Repetir a explicação. Tem professor que tá falando que na aula online é muito difícil, porque você tá gravando a sua aula e aí você erra alguma coisa, não fica legal, você tem que gravar de novo e fala de novo. E às vezes, uma aula você tem que gravar 3, 4 vezes para ficar bacana. E aí fala a mesma coisa o tempo inteiro. Agora vamos para a aula presencial. Na aula presencial, me responde aí, sem mentira. Quantas vezes você precisa explicar a mesma coisa? Só uma vez? Porque eu não consigo. Na sala de aula, uma explicação a gente tem que falar 3, 4, 5, inúmeras vezes. Não dá nem para contar. Porque às vezes o aluno não compreende, às vezes você percebeu que faltou alguma coisa, enfim. E você fica repetindo aquilo o tempo inteiro. Então, repetir a mesma explicação online ou presencial empatou para mim, porque eu tenho que repetir do mesmo jeito. E ainda mais quem trabalha com criança. A gente precisa repetir as mesmas coisas sempre. E tem coisa que a gente repete, não é só numa aula não, é o ano inteiro.
pedir para fazer silêncio, pedir para sentar, pedir para respeitar o coleguinha. Eu tenho que falar isso o tempo inteiro. Então, até agora para mim tá empatado. E para você? Outra coisa que os professores têm reclamado muito é que na aula online as crianças estão faltando, a quantidade de alunos tem diminuído. Isso é verdade, nem todas as crianças têm acesso à internet, isso é um problema. Mas tem crianças que têm acesso à internet, que estão em casa e deixam de assistir a aula por algum momento, alguma desculpa ali da família. E que na aula presencial tinha uma maior frequência das crianças. Isso é verdade, a aula presencial em relação à aula online tinha uma quantidade de crianças maiores, até porque os pais, né, precisam, já tem aquela rotina de deixar a criança na escola, porque também trabalha. Mas tem aluno que falta também, e muito! Eu até falei na live de quinta-feira, dia 6, que quando eu faço a semana de avaliação, acaba sendo um mês de avaliação, porque eles faltam muito. Eles não têm esse compromisso de frequentar a aula, de acompanhar, de respeitar uma semana de prova, de vir, sabe, certinho. Então as crianças faltam bastante e os pais nem sempre dão justificativas. A criança às vezes nem sabe dizer porque não veio, não tem um resultado. E tem criança às vezes que some, sabe? Passa um bimestre inteiro sem vir, aí depois aparece, você pensa até que já era desistente, olha, criança apareceu. O que foi que você não estava vindo? Achei que você tinha desistido, mudou de escola. Não, professora, é porque não estava vindo. Mas por quê? Não sabe. Pai não fala nada, a escola não sabe nada e o aluno aparece. Aí depois some de novo, aí depois volta. Eu não sei se já aconteceu isso na sua escola ou com algum aluno seu, mas comigo é uma coisa assim que é frequente. Aluno que viaja às vezes, depois volta para a escola. É desse jeito. Primeiro ano, eu já trabalhei numa turma de primeiro ano, não sei se já aconteceu isso com você, que tinha um grupo de alunos no começo do ano, no primeiro bimestre, e aí nem terminou o primeiro bimestre, eles já tinham saído, veio outro grupo de aluno, e aí era aquela transição o tempo inteiro de aluno, e eu não sabia mais quem era a minha turma, porque nunca era as mesmas crianças. E sempre estava chegando criança nova e sumia um tempo, depois vinha elas de novo. Eu digo, mas gente, que é isso? Que complicação! E os pais não davam, sabe, uma satisfação. Ó, viajava, levava o filho, depois voltava de novo. Eu sei que nessa turma que eu trabalhei, quando chegou no mês de novembro, apareceu criança que estava no começo do ano, deixou de vir, aí em novembro apareceu. E o trabalho da gente realmente fica a desejar, porque a gente não tem uma frequência da criança e também não tem justificativa dos pais. Então, tem escolas que isso ocorre. Eu já trabalhei numa turma do primeiro ano que isso aconteceu comigo, essa instabilidade do aluno, principalmente no primeiro ano. E é difícil, porque primeiro ano é alfabetização. Então, o aluno ele tem que ter uma frequência, porque as atividades elas são necessárias no processo de alfabetização com a frequência, porque você está trabalhando a leitura, a escrita. Então, se você começa com a criança no primeiro bimestre e ela desaparece e volta só no final do ano, o seu trabalho fica comprometido, porque a criança ela não frequentou. E no final do ano essa criança teve que ser aprovada, porque não há retenção no primeiro ano. Então ela acabou sendo aprovada. A participação dos pais. Isso também tem gerado polêmica. Nas atividades online, a família tem deixado a desejar. Ela não está tão ativa quanto precisaria, ela não está tão participativa. Então os professores têm reclamado muito da falta da parceria dos pais. Mas será que presencialmente a parceria dos pais era positiva? Será que presencialmente os pais frequentavam a escola, ia lá para discutir, para saber o que está acontecendo com o filho? Tinha esse contato, essa preocupação? Qual é a realidade de vocês? Deixa aí no comentário.
porque a realidade é complicada. Presencialmente, a parceria dos pais também não era 100%, não. Temos casos, sim, de alunos excelentes, que os pais são participativos, ativos, estão sempre ali na escola, apoiando naquilo que é necessário, mas tem pais que às vezes vai pegar o boletim do filho no final do bimestre e não sabe qual é a turma do filho, não sabe que série o filho está matriculado, quem é a professora do filho. E aí você se pergunta, gente, como é que é isso? Uma vez, na escola que eu trabalhava, estava entregando as notas, e aí chegou um pai falando, eu vim pegar a nota do fulano. Aí eu perguntei, ele é de qual turma, pai? E o pai falou, não sei de que turma ele é. Eu disse, de qual série que ele é? Eu também não sei. Ele, não, mas meu filho tem 8 anos. Mais ou menos assim, que série a senhora acha que ele faz? Aí fica difícil ajudar, porque o pai não sabia a série do filho, o nome da professora do filho. Então, não sei se isso também ocorre com você, professor, porque comigo já aconteceu, do pai chegar e não saber quem é a sala, quem é a professora do filho. E já aconteceu um caso também do pai chegar na escola para poder pegar a nota do filho numa reunião e chegou lá, perguntou de onde, que série era a turma, a professora, e ninguém sabia informar. Foi na secretaria, também não tinha nenhuma informação. Aí o pai começou a olhar, pensou bem, aí ligou para a esposa para poder confirmar, porque ninguém estava encontrando. E aí quando ele ligou para a esposa, ele falou, ah, não, gente, vocês me desculpem, eu tô na escola errada, essa aqui não é a escola do meu filho, não, me desculpa. O pai não sabia nem qual era a escola do filho. Isso já aconteceu com vocês? O que mais de engraçado, de inusitado aconteceu com vocês? Porque isso já aconteceu comigo. Então, a participação da família ela é essencial no aprendizado da criança, tanto online quanto presencial. E nos dois, infelizmente, tem famílias que deixam a desejar. Nós temos a participação de famílias excelente, que está ali diariamente com a criança, e a gente percebe o resultado e percebe a diferença no aprendizado, no desenvolvimento da criança. Mas a criança que ela não tem a participação da família, a gente também nota que o aprendizado fica a desejar. Então a parceria da família é fundamental e isso faz muita falta mesmo. Então para mim está empatado, presencialmente e online, se não tiver a participação da família, vai fazer muita diferença mesmo, principalmente com crianças, porque a criança ela não tem essa autonomia de estudar sozinha, ela não tem essa motivação. Então o apoio da família é muito importante, a motivação, incentivar, porque se tiver o apoio da família, tudo facilita. Se família e escola trabalhar unido para o bem da criança, gente, o aprendizado flui, não é verdade? Outra coisa que os pais estão reclamando muito das aulas online, o professor também está reclamando, que o aluno demora demais a copiar. Tem pai que fala, ah, meu Deus do céu, meu filho demora demais a copiar. E é lento demais, se deixar é o dia inteiro copiando a tarefa, porque é online, ele demora a copiar. Gente, e presencialmente, fala a verdade aí, como é que é na sua sala de aula? Seus alunos copiam, ó, rápido? Na minha sala não é assim, não. Eu tenho um grupo de alunos que copiam rápido para acabar rápido, para terminar, como se a atividade fosse uma bomba. Você passa a atividade lá na lousa e o aluno de repente entrega junto com você. Toma, professor, toma. Chega lá com o caderno, terminei. Faz uma corrida, uma aposta para ver quem termina primeiro. E aí é aquela letra que ninguém entende, nem ele entende depois do que ele escreveu, né? Mas ele quer ali acabar logo. E tem crianças que se deixar vai a aula inteirinha, não termina de copiar a tarefa. E se você for olhar e acompanhar, ela ainda está lá no início, no cabeçalho da tarefa. E aí você tem que ficar em cima o tempo inteiro, conquistando, negociando com essa criança para ela poder desenvolver ali a atividade, porque ela demora, o processo dela é mais lento. Então isso está no normal, porque tanto online quanto presencialmente
Tem crianças que realmente demoram um pouco mais para escrever, sim, que tem essa dificuldade. E tem crianças que às vezes quer ganhar ali o professor, não tá entusiasmada, não tá motivada a fazer a atividade, fica ali enrolando, o professor conhece, sabe que tipo de aluno é esse, que fica ali enrolando, aí vai, aponta um lápis, pede para ir no banheiro, tomar uma água, aí dá uma volta na escola e enrola. Quando pensa que não, já chegou o recreio, ela não fez nada. Aí termina o dia e não fez nadinha. E fica só enrolando, tentando ganhar o professor. Então, se a gente não tiver a firmeza, não tiver o controle ali da situação, o aluno vai levando, né? Da mesma maneira que ele está fazendo em casa, online, com o pai, com a mãe, ele faz também na sala de aula com o professor. Então, a gente que já tem esse jogo de cintura, né? A gente consegue lidar ali com a situação e vai reconhecendo o tipo de aluno para poder trabalhar. Então, essa questão do copiar devagar, isso acontece para mim nas duas modalidades. Falta de recursos, vamos finalizar aqui o nosso desafio, né? Aulas online e aulas presenciais. O professor está reclamando de falta de recursos. O professor trabalha muito com improvisos, as gambiarras pedagógicas. Eu tenho visto cada gambiarra para poder gravar uma videoaula, para poder colocar o celular, para fazer um tripé, uma iluminação, um fundo. Tudo na criatividade, no improviso. E na sua sala de aula presencial, como é que era? Não tinha improviso, não? Gente, depende da sua realidade, da sua sala de aula, se é escola particular ou se é escola pública. Tem improvisação, sim. Na minha tinha direto, porque nem tudo tem. A gente tem que trabalhar com os materiais que estão disponíveis e acessíveis. E às vezes você planeja alguma coisa, chega lá na escola com tudo programado e não tem o material. Você programa para passar um vídeo para as crianças, aí agenda com antecedência, televisão, DVD. E quando chega lá, não funciona, não tem pilha, você tem que improvisar, tem que correr, às vezes muda o planejamento todo, muda a aula, porque aquilo ali não vai dar mais para acontecer. Às vezes você planeja, agenda o laboratório de informática. Quando chega lá para levar os meninos, não está funcionando a internet. E o que você faz? Improvisa. Às vezes você quer fazer uma aula diferenciada, não tem material, você vai juntando, trabalha com reciclagem e vai criando, usando sua criatividade. O tempo inteiro improvisando. O professor é muito criativo, muito didático. Ele cria assim improviso. Uma das qualidades de ser professor é o improviso. Isso a gente não aprende na faculdade também, não. A gente aprende no dia a dia. Quando você se torna professor, uma das lições é que nem sempre as coisas ocorrem como planejado. Você planeja a sua aula linda, maravilhosa, tá lá no seu caderninho, no seu planejamento, e aí você vai para a sala de aula. E aí você tem a ilusão de que tudo que você planejou ali, arrumadinho, vai acontecer daquele jeito, porque você planejou. Só que quando você começa a realizar a sua atividade, você vai vendo que não é possível, porque ocorre sempre imprevistos. E às vezes o material que você colocou ali no planejamento, que você achava que tinha, que você reservou com antecedência, na hora de dar aula você não consegue, porque tem sempre um imprevisto. E você tem que ter aquele jogo de cintura de mudar o seu planejamento, às vezes ali na hora. Às vezes você tem que trabalhar sempre com plano A, plano B, plano C, plano D. Tem que ter sempre alternativas. Normalmente, quando eu faço meu planejamento em sala de aula, quando eu proponho alguma coisa diferente, quer seja laboratório de informática, um filme, um vídeo, alguma coisa assim, que eu sei que pode dar algum problema, eu já penso numa coisa e já penso em outra. Porque se chegar no dia não der certo, eu já tenho que ter alguma coisa em mente. E isso ocorre com muita frequência mesmo.
Uma vez eu planejei uma aula com data show, reservei com antecedência o data show, levei o meu notebook para a escola, porque a escola não tinha notebook, deixei tudo organizado com antecedência. Quando chego no dia, nada deu certo, nada funcionou, não tinha internet. A pessoa que estava responsável pelo data show, que tinha acesso à chave, não veio, não sabia onde é que estava a chave, estava no armário, estava, sabe? E nada deu certo. Então, na hora, eu pensei, não, ainda bem que eu já vim com atividade, né? Um plano B, porque se não desse certo, eu já tinha um outro plano. Então, o tempo inteiro, o professor ele tem que fazer esse improviso. Quer seja online, quer seja em sala de aula, a gente improvisa. E às vezes você quer fazer uma coisa na sala de aula, você não tem um recurso, você não tem um material, você inventa, cria outro, usa outro material. Você queria fazer com tal material, não tem, você inventa outro, faz uma reciclagem, pergunta para o colega que tem, pede emprestado, sabe? E é desse jeito o tempo inteiro. A educação... ela é isso, é o improviso o tempo inteiro, é o tentar, é o inovar, é assim que a gente trabalha. E a gente tem que trabalhar assim descontraído, não estressar, porque isso faz parte do nosso dia. Eu não sei as demais profissões, porque eu sou professora há muito tempo e trabalho muito na área da educação. Mas isso é muito comum, o improviso na sala de aula. Eu não sei as outras profissões se improvisa tanto como a gente, né? Imagina um médico tendo que improvisar ali na hora de uma cirurgia porque não tem o material. Eu espero que não tenha esse problema que a educação tem, porque seria horrível. Pessoal, então, vocês gostaram? Espero que vocês comentem, falem um pouquinho aí da realidade de vocês, o que ocorre na sua sala de aula, o que você está sofrendo para fazer as atividades online, o que você sofria com as atividades presenciais, o que está te dando mais trabalho, o que você tem achado assim mais difícil. Deixe nos comentários pra gente se divertir, descontrair um pouco e fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Eu acho que vai ficar muito engraçado. A gente tem que se divertir um pouco para poder deixar a vida mais leve, não é verdade? Porque essa sim é uma profissão que a gente adora e a gente faz com muito amor. Trabalhar, para mim, trabalhar online, trabalhar presencialmente, tem suas dificuldades da mesma forma, mas mesmo assim o que prevalece é o amor pela educação que a gente faz com muito carinho, porque foi a profissão que a gente escolheu e a gente trabalha com todo amor e dedicação, não é verdade? Um beijo e até o próximo vídeo.